Você falou ano passado, eu não posso perder isso. Claro. Quais são os parentes importantes que você tem na vida do Corinthians? Cara, meu vô tem uma história. Ele tem o mesmo nome de um famoso goleiro do Corinthians, o Tufi, né? Então meu vô também, Tufi, jogava muito na Várzea, ali no Cambuci e tal. E ele servia muito aos diretores ali do Corinthians. Ele não é o Tufi do Não, Corinthians, não é. E ele chegou a dirigir, a conversar e dirigir, que tem uma história que o Pelé ia fazer teste no Corinthians, essas coisas, mas ele sempre foi muito ligado ao Corinthians. Meus tios, meu pai e meus tios jogavam muito bem futebol. Você pega, por exemplo, a Gazeta Esportiva e faz uma busca lá no nome do meu pai. Foi eleito melhor atleta universitário em 63, jogou na Faculdade de São Luís, foi artilheiro, campeão universitário e tal. E ele teve proposta, ele e meu outro tio, para jogar no Corinthians. Eles jogavam na Várzea, que era uma época de Várzea, e meu avô proibiu. Meu avô falou, não, eu já passei por isso, vocês não vão passar, filho meu tem que estudar. Mas treinaram tal, mas por conta de uma decisão do meu tio, do meu avô, não foram. Meu tio mais velho, ele faleceu esse ano. E foi muito engraçado. Ele, nos últimos 2, 3 anos, sofrendo de Alzheimer. Mas lembrava de mim e, enfim, lembrava de algumas pessoas. E ano passado eu estava com ele, olha que loucura que é o cérebro da pessoa. E eu encontrei, e eu não dou chance da pessoa não me reconhecer. Eu vou dando dicas para saber quem eu sou. Uhum. Então pô, como você tá bonito, não sei o quê. Então, aí ele já percebia que eu era o sobrinho dele. Aí ele falava, pô, a última vez que eu te vi você tava assim, flat, eu não vou deixar, tal. Aí ele falou, você sabe que eu tenho muita raiva, muita mágoa? Eu falei, não, tio, do quê? Por que meu pai não me deixou jogar no Corinthians? Ele me proibiu. Olha isso. E você vê como fica, né? E então tem essa ligação deles com o Corinthians, tanto meu tio quanto meu pai receberam o convite, meu avô não deixou. E são todos corintianos. Quando eu era garoto, morando em Belo Horizonte, tenho 2 lembranças muito fortes. Todo domingo, ele sintonizava OM para pegar a transmissão de São Paulo e eu ficava do lado dele ouvindo o jogo do Corinthians. E a final de 77, que foi uma coisa, transmitiu, né, lá para Belo Horizonte. Eu nunca vi uma pessoa sofrer daquele jeito. Ele sofrendo. Quando acaba o jogo, ele vira para minha mãe e fala assim, vou para a Avenida Paulista e vou levar os meninos. Fala para Paulista, não, para Afonso Pena. Para Afonso Pena. Aí minha mãe, você tá em Belo Horizonte. Eu tava parado, Afonso Pena. É verdade, puxa vida. Essa lembrança para mim é muito assim, muita gente com a bandeira do Corinthians. Eu falei, rapaz, aí você acaba virando corintiano, não tem Esse jogo jeito. foi minha estreia com o Silvio Luiz. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Silvio Luiz foi nesse jogo. Televisão ou rádio? Basílio. Teve televisão, não foi minha estreia como profissional, mas o primeiro jogo que eu fiz com o Silvio Luiz. Ah, é? É, muito marcante. Provavelmente eu devo ter assistido em Belo Horizonte essa transmissão. Talvez. Muito provavelmente. Olha que coisa. Porque eu lembro muito das suas transmissões com o Silvio, eu morando em Belo Horizonte, 82, 81. Então, assim, lembrava muito, assim. E aí fica, né? Aí a gente vai passando, vai sofrendo geração atrás de geração com o time. Eu não posso deixar de perguntar. Não tá uma coisa pouco saudável torcer pro Corinthians, não? Quando as pessoas perguntam assim para mim... Assim, bom, primeiro, corintiano é um bicho muito esquisito, né? Eu lembro quando o Ronaldo... Eu nem conhecia o Ronaldo. Ele foi anunciado no Corinthians. Eu parei o carro no meio da estrada, que eu estava vindo de Campinas, para entrar num bar para assistir. O corintiano é meio louco. Quando eu conheci o Ronaldo, imagina a idolatria que as pessoas tinham pelo Ronaldo, claro, eu gostava. E um dia a gente estava numa academia e uma corintiana veio pedir autógrafo e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, pô, você nunca me pediu autógrafo? Você fala que é corintiano. Aí eu falei, Ronaldo, se fosse o Basílio eu pedia, velho. Se fosse o Birubiru, eu tinha que fazer muito mais para ser ídolo do meu time. Brinquei com ele, então. E uma das dicas que eu dou para as pessoas para dormir bem é não se estressar, diminuir o estímulo antes de dormir.
com certeza o Corinthians não ajuda em nada para isso hoje. Aí o cara come mais. Falei, não fica saudável. Você sabe qual é o momento bom pro corintiano? Quando tem pausa de campeonato. É um alívio. Eu costumo falar que corintiano não fica feliz, ele fica aliviado quando acaba o jogo. Uf, acabou, parei de sofrer. Tá complicado, né? Tá ruim. Mas você também não pode reclamar, não. Vocês viveram uma fase muito boa. Eu acho que futebol é cíclico, né? Pô, já vi o Palmeiras da Parmalat ganhar tudo, antes todo mundo sacaneando o Palmeiras, que não ganhava nada, e vi o Palmeiras ir pro fundo do poço. Aí ele vai se reerguer. A gente viu o Flamengo anos e anos sem ganhar absolutamente nada. Eu espero realmente que seja cíclico, né? Mas a gente fica triste. A gente que é uma geração mais antiga, de ver times, por exemplo, que praticamente acabaram. Eu sou de uma época que jogo contra a Portuguesa era clássico. Que jogar contra o América do Rio era umas quartas de final de Brasileiro, entendeu? E infelizmente, você vai perdendo, e muitas vezes por péssima administração, né? Esse é o grande problema. E a única coisa que pode consolar o corintiano é que o projeto do Mundial começou na segunda divisão. É verdade. E é verdade isso. Total. Ele começou na segunda divisão. Eu espero que não chegue de novo na segunda divisão. Porque ser campeão mundial tá bem mais difícil. Tá muito difícil. Mas eu vou te falar, deveria falar isso. É uma inveja do Palmeiras pela administração, entendeu? Pela postura da pessoa ali. Eu acho que isso falta nos clubes, sabe? Verdade. Eu tenho uma amizade superficial, mas durante o tempo foi um pouco mais próxima, com o Casares, o presidente de São Paulo. Um cara apaixonado pelo clube, né? Um cara que queria aquilo para ajudar, né? Eu acho que isso é que falta, sabe? Não ir lá para tirar proveito. Você ir lá para se entregar. Agora, só paixão não adianta. Você tem que ter capacidade, né? Eu acho tem que ter respaldo. Tem que ter respaldo, porque senão te derrubam. Então, é muito difícil. Eu vejo a situação assim, não é fácil. E aí surge... E eu não duvido, não, hein? Que a torcida vai pagar o estádio do Corinthians. Eu acho que se tem alguém que pode pagar esse estádio, é uma torcida apaixonada e que o dinheiro não passe pela administração, cara. Porque o dinheiro entrou lá, tem um ralo.